tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus cubra de bênçãos esta casa. E que nós possamos, nesta tarde tão linda, como disse a nossa irmã, compreendermos um pouco mais da evangelização através do Evangelho. Este livro, codificado por Allan Kardec, ele não foi o primeiro livro escrito por Allan Kardec. E nem ele, ao pesquisar ao início da doutrina dos espíritos, imaginava escrever um evangelho. Foi o terceiro livro que ele trabalhou e é o primeiro livro, a base sólida que nós precisamos ter dentro da doutrina espírita. Porque o Evangelho, ele traduz em beleza, em filosofia, as palavras do Cristo, que veio, como ele mesmo disse, para cumprir a lei de Deus, que está traduzida no Evangelho, que a partir do próximo sábado, a Casa da Prece, Chico Xavier, estará então distribuindo em forma de amor, distribuindo em palavras, em pensamentos, em sentimento, aquilo que o Cristo, há mais de 2000 anos atrás, também falava. Evangelizar. Evangelizar alguém, ou evangelizar uma comunidade, ou evangelizar uma casa espírita, não é um procedimento novo. Na verdade, é um procedimento que já vem de muito tempo. Muitos irmãos já evangelizavam com as palavras do Cristo os povos mais primitivos, levando a estes povos primitivos o rudimento da fé, o rudimento da esperança contida no Evangelho que eles não conheciam. E nós ainda temos esse rudimento primitivo dentro de nós. Por isto, precisamos tanto do Evangelho. Por isso precisamos do Evangelho como um remédio diário. Precisamos do Evangelho quando chegamos ao final do livro Evangelho segundo o Espiritismo e voltamos à primeira página, ou estudamos tempos depois, porque à medida em que nós estudamos, uma nova compreensão se estabelece dentro de nós. E por quê? Porque com a nossa maturidade, avançando, a maturidade do espírito, quando nós estudamos, quando nos esforçamos, nós vamos entendendo as palavras contidas no Evangelho de uma maneira diferente. Aquilo que muitas vezes nós passávamos rapidamente já nos chama a atenção de uma maneira muito particular. Evangelizar é compreender as leis de Deus através dos ensinamentos de Jesus. Evangelizar é compreender as leis de Deus através dos ensinamentos de Jesus. Ao responder uma pergunta que compõe o livro
entender conversando, Chico Xavier assim se manifestou a uma pergunta que foi feita a ele a respeito do Evangelho. Chico disse: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação de nossa vida física. A importância do Evangelho de Jesus na nossa evolução espiritual é comparado então ao Sol que nós necessitamos na nossa vida física. Porque este Evangelho é o Sol interior. É aquele que alimenta o espírito de uma maneira em que ele, o espírito, compreende o Criador, compreende quem o criou e por que foi criado, para que foi criado. As leis de Deus, que nos referimos agora, que correspondem aos 10 mandamentos, são imutáveis e não podem ser violadas. As leis de Deus, os 10 mandamentos, são imutáveis e não podem ser violadas. Assim como não podemos também violar as leis da física. Elas também são imutáveis. O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é um guia de conduta moral. Apresenta de forma simples e direta todas essas leis de amor, as leis do mandamento do Criador. É caridade que foram vivenciadas e esclarecidas por Jesus. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos fazer aqui um flashback nos milênios até Moisés. Moisés, aquele irmão, aquele espírito, aquele missionário escolhido para levar o povo hebreu do Egito à Terra Santa. Caminha Moisés com este povo que se multiplica no deserto, que se intensifica nas suas ações, muitas vezes revoltosas, porque não queriam aceitar de todo as implicações que tinham ao caminharem em direção à liberdade. Muitas vezes revoltados, falavam em retornar ao Egito, porque não tinham a fé necessária em Moisés, mas ele, inspirado obviamente, logicamente, pela espiritualidade, espírito missionário que era, conseguiu não só levar estes irmãos até o seu destino, como também modificar para sempre o pensamento de uma nação que hoje é Israel. Este povo que Moisés então levava para esta terra prometida, tinha naquele tempo as condições morais dificultadas, porque adoravam deuses materiais. Apesar de estarem instruídos a pensarem num Deus único, ainda pensavam nesses deuses da matéria. Recebe então Moisés a instrução da espiritualidade, dos espíritos que acompanhavam aquela caravana, de que ele deveria subir ao Monte Sinai, e que não levasse ninguém com ele, que nenhum animal estivesse nas proximidades, nenhuma pessoa estivesse nas proximidades, que ele fosse
absolutamente só até o cume do Monte Sinai, levando 2 tábuas de pedra. Esta era a instrução que Moisés recebeu. Sobe então Moisés ao Monte Sinai e fica durante determinado tempo sem dar notícias, sem absolutamente comunicar-se com ninguém. E ele tinha um irmão que se chamava Araão. Foram os hebreus até Araão e disseram a ele o seguinte: Araão, Moisés não volta mais, ele nos abandonou. Estamos à mercê da sorte. Vamos fazer o seguinte, Araão, nós vamos trazer para você colares de ouro, brincos de ouro, tudo que nós tivermos de ouro, para que você então edifique algo para nós que nós possamos pedir pelo nosso destino. E assim foi feito. E esse ouro foi derretido. E derretido este ouro, foi então moldado um bezerro, que era um bezerro de ouro. E eles começaram a adorar esse bezerro de ouro e a fazer pedidos a ele. Desce Moisés do Monte Sinai com as 2 pedras, onde ele tinha recebido aqueles que seriam os mandamentos das leis de Deus. E ao se deparar com aquela turba, aquele pessoal revoltoso, ele é tomado por uma fúria e quebra as pedras. Passa um determinado tempo, após ele ordenar que este bezerro fosse então destruído, transformado em pó e jogado na água, ele recebe novamente a instrução de que deveria subir outra vez ao cume do Monte Sinai. E ele o faz. E volta de lá com então os 10 mandamentos que estão contidos no Velho Testamento e que também foram para o Novo Testamento nas palavras de Jesus. Tudo o que Jesus nos disse na sua peregrinação durante os 3 anos em que ele intensificou a sua caminhada terrena, falando e explicando o amor de Deus e as nossas obrigações em relação a este amor, estão contidos e baseados nos 10 mandamentos. Que são: amarás, o número 1, amarás a Deus sobre todas as coisas. Não tomarás o nome de Deus em vão. Santificarás festas ou dias santos. Honrarás a teu pai e a tua mãe. 5º, não matarás. 6º, não cometerás atos impuros. 7º, não roubarás. 8º, não dirás falso testemunho e nem mentirás. 9º, não consentirás pensamentos nem desejos impuros. E o 10º, não cobiçarás os bens alheios. Resumindo o que nós conversamos até o presente momento, dentro destas leis dos 10 mandamentos, resume-se, como dizia Jesus, todas as leis. E como dizia ele também, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la.
e cumpri-la da maneira como Ele, Jesus, cumpriu, aproximando o reino dos céus para nós. Mas o reino dos céus, ele está contido onde? Exatamente dentro do Evangelho. Quando o compreendemos e seguimos estas leis, nós aproximamos o reino dos céus na medida em que nós nos transformamos. Na medida em que modificamos a nossa conduta, nós então estamos aproximando aquilo que Deus quer de nós. Vale lembrar que Moisés veio 1550 anos aproximadamente antes de Cristo. Na programação espiritual, onde nada acontece por acaso, Moisés foi enviado para esta missão, para preparar, não é? Esta missão, que seria a entrega do Evangelho, 1550 anos antes do Cristo. Como também Sócrates e Platão, que basearam, diríamos assim, a doutrina espírita dentro das 23 propostas espirituais que estão aqui contidas no Evangelho, nasceram 500 anos antes do Cristo. Mas o Evangelho codificado por Allan Kardec nos diz, no seu prefácio, o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhe associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Resume este prefácio do Espírito da Verdade aquele momento em que nós compreendemos o Evangelho e podemos compreendê-lo a partir do prefácio. Não é? O prefácio por si só já é um estudo do Evangelho, porque ele aproxima no seu entendimento o que nós falamos anteriormente, o reino dos céus. O reino dos céus, ele não está lá, ele está aqui, dentro de nós. Na medida em que caminharmos baseados no que está dentro do Evangelho, no que está escrito, não só nos basearmos na leitura. Não podemos ser apenas leitores do Evangelho, com um pensamento longe das letras. As letras são importantes, mas a forma é muito mais importante, porque ela vai nos cativar. Nós devemos nos apaixonar pelo Evangelho, como nos apaixonamos pelas melhores coisas e os melhores sentimentos da vida. Ao anunciar o Evangelho e o reino de Deus, Jesus Cristo levou
à sua perfeição, o cumprimento, a lei de Deus. Jesus cumpriu essa lei. Nos 3 anos em que ele distribuiu de forma uniforme, caridosa, intensificada, ofertando o Evangelho através das suas palavras, ele cumpriu esta lei de Deus. E, portanto, podemos dizer que ele interpretou plenamente e deu o sentido último às verdades reveladas por Deus ao longo do Antigo Testamento. Ele renovou a aliança entre Deus e os homens, instaurando assim o Novo Testamento, ou a Nova Aliança. Quando nós falamos, obviamente, em Velho Testamento, nós nos referimos, não é, à história bíblica antes de Jesus. A partir de Jesus, ela então chama-se Novo Testamento, não é? Contida no nosso Evangelho, nós baseamos o nosso Evangelho no Novo Testamento. Para Jesus, toda a lei de Deus cumpre-se e resume-se no duplo e único mandamento do amor. O mandamento do amor, ele é o antídoto para todo ódio, para todas as tristezas, para tudo o que acontece de negativo neste mundo, dentro de nós, dentro das nossas sagas milenares, de diversas e diversas existências persistindo no erro. Só o mandato do amor, o pensamento do amor, pode purificar toda essa gama incessante de falhas que nós temos. A força dos espíritos encarnados e desencarnados está na sua moral. E é exatamente isso que os nossos irmãos espirituais, quando numa comunicação de um espírito já em estado de evolução das hostes celestes, nós percebemos nessas comunicações ao ler a condição moral que esse espírito tem. E a condição moral que nós precisamos perseguir é justamente ter um pensamento reto como tinha Chico Xavier. Que ele tinha este pensamento cristocêntrico. Ele colocou Cristo no seu pensamento central e foi buscá-lo exemplificando, trabalhando, aproveitando o tempo da sua encarnação, da sua existência, exemplificando com amor o Mestre Jesus. Sempre que nós tivermos que fazer uma pergunta, como é que eu vou fazer isto? Como eu vou chegar lá? Pense sempre com amor. Quando nós reencarnamos, trazemos todas as nossas tendências boas, as tendências boas, que são humildade, resignação, caridade, e más também, orgulho, egoísmo, inconformação. E através do estudo do Evangelho, e principalmente de o praticarmos no nosso dia a dia, podemos reformar as nossas más tendências. Eu vou insistir que ao ler o Evangelho,
ao evangelizar um irmão, ao reunirem-se em casa para a leitura do Evangelho semanalmente, pensem sempre neste detalhe. Eu preciso cumprir o que está escrito aqui. Se eu não cumprir, de nada vai adiantar eu estudar. O estudo do Evangelho não é como aquele estudo na época em que nós estávamos no colégio, não é verdade? E que muitas vezes pensávamos assim, mas para que eu vou precisar disso para a minha vida? Eu não vou precisar disso aqui para o resto da minha vida. Por que eu tenho que estudar tanto, tirar uma nota boa aqui nessa prova, se eu não vou precisar disso na minha vida? E muitas das coisas realmente nós não precisamos. Mas o Evangelho é diferente. O que está contido nos seus capítulos é o código de vida que nós necessitamos. Então, na leitura do Evangelho, na evangelização, no ensino, no estudo, há necessidade de se compreender aquilo que se está estudando. Enquanto estamos desencarnados, ou seja, fora do corpo físico, estudamos a teoria desses ensinamentos, tendo o contato apenas com a parte didática. Vejam vocês, o estudo do Evangelho, ele não é feito somente quando nós estamos encarnados. O Evangelho, ele é estudado também na espiritualidade. Caso você precise saber, se você não estudar agora, quando chegar na espiritualidade, as aulas serão dobradas. A nossa dedicação, ela não tem que ser no sentido de uma punição. Eu preciso estudar o Evangelho, o livro dos médiuns, a Gênese, obras póstumas, o céu e o inferno, porque senão ao chegar na espiritualidade eu vou ter problemas. Não, você não vai ter problemas na espiritualidade, você vai ter problemas com você. Porque se a sua intenção é evoluir, e nós precisamos, de um jeito ou de outro, nós vamos evoluir. Não vamos fugir da evolução, porque nós somos criados para essa evolução. Então, não é uma punição estudar aqui, é um prazer, porque você vai descobrir no estudo a intenção maior, que é o amor. Quando encarnamos é que temos a chance de praticar o que realmente aprendemos. Não é verdade? Quando nós encarnamos, nós temos então o cenário, o jogo da vida, as coisas começando a acontecer. E aí você vai praticar aquilo que você também já sabia, porque você já estudava lá. O Evangelho você já estava estudando lá. Mas o esquecimento material promove falhas. E você passa por cima dessas falhas e esquece o que tinha estudado. Por isso, na fundamentação do espírita, aquilo que ele precisa entender sobre a doutrina, é imprescindível que ele estude o Evangelho segundo o Espiritismo. A oportunidade da prática acontece ao passarmos pelas provas da vida, e muitas vezes as chamamos erroneamente de problemas. Não é verdade? As provas da vida, as dificuldades, que não são dificuldades, o correto é mencionarmos as provas da vida, porque são provas solicitadas por nós, pedidas por nós, não é? Na nossa encarnação, e provas que são impostas a nós
para que nós possamos então evoluir. São essas situações os meios que podem nos levar ao progresso. Estas provas criam situações, obviamente, que nos levam ao progresso. Nessas horas também podemos recorrer ao Evangelho que nos ampara e sustenta. Nessas horas podemos recorrer, sempre temos que recorrer, sempre. No nosso dia a dia nós temos alguns costumes que dizemos assim, eu não quero largar isso, eu sou assim desde pequeno, não é verdade? Eu acordo, eu tomo um banho cedo, tomo meu café antes do trabalho, antes de sair para trabalhar, como meu pãozinho com manteiga. Então inclua nisso tudo a leitura do Evangelho matinal. E saia com ele, com o pensamento, aquilo que você leu, até você se deslocar ao seu trabalho. Jesus é o maior exemplo que temos para seguir na Terra, a realidade. Em nenhuma de suas atitudes ou pensamentos desviou-se das leis de Deus. Portanto, se não for por intermédio dele, Jesus, não chegaremos ao Pai, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para chegar ao Pai, nós temos que passar por esse caminho, por essa verdade, por essa vida, por essa fonte, por essa água, que como ele mesmo disse, tira a nossa sede, a água da vida, do saber. E na encarnação do Cristo, que nós ainda não compreendemos completamente essa encarnação do Cristo, nós ainda estamos entendendo. Através do Evangelho, nós vamos entender mais e mais e mais. Hoje, amanhã, depois de amanhã, naquele futuro distante, e quando voltarmos para casa, nós vamos ainda, estudando o Evangelho, compreender aos poucos o que era aquele Jesus que abdicou, por amor a nós, as hostes celestiais, para vir encarnar num planeta tão dificultoso e mudar o mundo em 3 anos, para sempre. Assim concluímos que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando a fé raciocinada, é conhecer as leis de Deus. E os exemplos de Jesus, transformando-os em ferramenta essencial para a prática do bem, que nos levará à verdadeira felicidade e ao nosso crescimento moral e espiritual. O espírita, aquele que já é espírita sincero, o candidato a ser espírita, as crianças que vão ser evangelizadas nas casas espíritas, os bebês que agora também são evangelizados nas casas espíritas. O nome diz tudo. Evangelizados. Evangelho quer dizer boa nova. Vem do latim evangelium. E esta boa nova deve personificar a personalidade espírita. O espírita, ele deve ser conhecido pelo entendimento que ele tem da sua doutrina. Portanto, se ele não estudar, ele vai ficar devendo para ele mesmo, o conhecimento que está sendo ofertado por Deus para que ele tenha o autoconhecimento. E assim, meus queridos irmãos, na Casa da Prece Chico Xavier, esperamos
que esta breve conversa, chamada de introdução, vos anime o coração. Que ela possa, em vossas almas, reverberar em amor. Que a compreensão esteja sempre com vocês, da missão que cada um tem como espírita. Que os dirigentes dessa casa e os frequentadores que hoje estão aqui, aqueles que virão para compor essa aliança, a nova aliança, sejam sempre bem-vindos. Que eles possam sentirem-se evangelizados ao entrarem por aquela porta, ao serem recebidos com o amor que vocês conquistarem no Evangelho de Jesus. Nós somos parte de uma congregação de irmãos pequeninos no nosso entendimento ainda. Nós temos que estabelecer, dentro da nossa pequenez, um compromisso de vontade, um compromisso de verdade, um compromisso de acompanhar com os nossos pensamentos os passos do nosso querido Jesus, iluminado sempre no amor do nosso Pai Criador. Que Ele abençoe a cada um de vocês e que lhes traga no conhecimento o reino dos céus.